Vamos então finalmente concluir este conjunto de exercícios de problema de desafios complementares, resolvendo a parte 5, que vai envolver os exercícios 15 e 16 das páginas 90 e 91. Cada um desses exercícios tem várias alíneas. Vamos então começar pelo primeiro, que vai tratar de funções em contextos reais, como os tarifários de telefone. O enunciado diz-nos o seguinte: no anúncio publicitário da operadora móvel Fala pode ler-se aqui as condições dos tarifários A e B desta empresa. Vamos então analisar esses tarifários em pormenor. O tarifário A, o que é que nos diz? Diz taxa constante e o tarifário B, taxa variável. O tarifário A é taxado ao segundo desde o início da chamada e ao preço de cada segundo por 35 cêntimos. A taxa variável, o preço de todas as chamadas até 10 segundos, inclusive, é de 1,75 cêntimos e de 0,40 cêntimos por segundo a partir dos primeiros 10 segundos. Ora bem, temos que pensar isto em termos de função. Como é que nós podemos representar esta função, esta relação que existe? O tarifário A diz-nos que é constante, é constante em termos de proporcionalidade, isto é, independentemente da duração da chamada, o custo da chamada é de 35 cêntimos por segundo. Portanto, nós vamos ter uma reta deste tipo, 0,35x. Se a chamada tiver duração, por exemplo, 5 segundos, significa que o custo vai estar aqui a algures. Se for 10 segundos, já vai estar ali. Se for 15 segundos, ali em cima e por aí adiante. Existe uma proporcionalidade direta entre a duração da chamada e o custo da chamada. E a constante de proporcionalidade é igual a 0,35. No tarifário B é diferente. Diz-nos que a função apresenta dois patamares. O primeiro patamar, e nós chamamos em termos de função, chamamos de patamares. Temos aqui um primeiro intervalo que é constante, que é os tais 1,75 cêntimos até aos 10 segundos. Isto é, qualquer chamada cuja duração seja inferior ou igual a 10 segundos, o custo dela é sempre 1,75 cêntimos. A partir daqui, o custo começa a aumentar proporcionalmente aos segundos que vão para além dos 10 segundos. Portanto, temos duas partes nesta função. Temos uma função constante, portanto, constante porque temos aqui uma reta paralela ao eixo x. Qualquer que seja a duração da chamada, o custo é sempre 1,75, isso é que é constante. Ali não é constante, é proporcional. E depois, a partir dos 10 segundos, nós vamos ter uma parcela adicional ao valor de 1,75 cêntimos. Vamos adicionar o quê? 0,4 por cada segundo que vai para além dos 10. Portanto, nós vamos ter a variável x menos 10, que nós não podemos pôr 0,4 vezes x, porque isso íamos taxar outra vez deste princípio. Então, nós temos de descontar os 10 segundos iniciais. Portanto, x menos 10. Portanto, para 15 segundos, por exemplo, qual é o valor? É 1,75 mais 0,4, 15 menos 10. Ou seja, vamos taxar estes 5 segundos a uma proporcionalidade de 0,4. Dito isto, portanto, em analisar as funções, é importante começarmos a analisar as funções desta maneira, graficamente, e associando à respectiva expressão numérica, nós vamos responder às nossas questões. De acordo com a informação dada, o regulamento ao tarifário A determina quanto pagaria um cliente por uma chamada cuja duração total fosse 5 segundos, 10 segundos, 45 segundos, 2 minutos e 10 segundos. Ora bem, no tarifário A já vimos que é esta reta a verde, existe uma proporcionalidade direta entre a duração da chamada e o seu custo. E essa proporcionalidade é dada para esta constante, 0,35 cêntimos por segundo. Se tivermos 5 segundos, nós vamos substituir este x, ou seja, o tempo, por 5 e vamos multiplicar por 0,35. Vamos obter 1,75 cêntimos, ou, se quisermos expressar em termos de euro, é 0,01175. Atenção que nós temos 1 cêntimo e 75. 1 cêntimo e 75. Se for uma chamada de 10 segundos, portanto, ela já vai aqui para cima. Reparem que o custo é de 0,35 vezes 10, ou seja, dá 3 cêntimos e meio, ou seja, 0,035 euros. Se a chamada for de 45 segundos, portanto, para 45 segundos, nós verificamos que o custo é de
0,35 vezes 45, ou seja, 15,75 cêntimos, 15,75 cêntimos, ou seja, em termos de euro, 0,1575. Finalmente, se a chamada for de 2 minutos e 10, nós temos que converter isto em segundos, porque o pagamento é feito em termos de segundos, portanto, 2 minutos e 10 segundos. Ora, 2 minutos e 10 segundos são 2 vezes 60, sabemos que cada minuto vale 60 segundos, portanto, 2 vezes 60 dá 120, mais 10 dá 130 segundos. Portanto, 0,35 cêntimos por segundo vezes 130 segundos, isto vai dar 45,5 cêntimos, ou seja, em termos de euro vai dar 0,455. Não é assim? Para 130 segundos, que é aqui algures, nós vamos ter um custo de chamada de 45 cêntimos e meio. Correto? Na linha 2, de acordo com a informação relativa ao tarifário B, determina quanto pagaria um cliente por uma chamada cuja duração total fosse de 5 segundos, 10, 45, 2 minutos e 10 segundos. Explica o teu raciocínio. Pois bem, agora já não podemos ligar esta reta, esta função do tarifário A, vamos pensar em termos do tarifário B, que é esta azul. Temos que ver como esta função tem dois patamares, isto é, tem dois intervalos. Tem um intervalo que é constante até aos 10 segundos e depois tem um intervalo para além dos 10 segundos, que é uma proporcionalidade direta entre a duração da chamada e o seu custo. Esta constante de proporcionalidade é igual a 0,4, como já vimos. Então temos que ver onde é que se posiciona a duração da nossa chamada. Para 5 segundos, portanto é inferior a 10, está no patamar do valor constante, não é assim? Portanto, este segundo patamar não nos interessa, interessa-nos este. O tarifário B é igual a 1,75 cêntimos, independentemente da duração, desde que essa seja menor do que 10 segundos. Portanto, no caso de uma chamada de 5 segundos, o cliente vai pagar 1,75 cêntimos, ou seja, 0,0175 euros. Se a chamada for 10 segundos, inclusive, estamos na mesma situação. Portanto, a chamada tem um preço constante e pagamos 1,75 cêntimos, ou seja, 0,0175 euros. Mas se a chamada for 45 segundos, já sai fora do patamar de valor constante. Tem um valor constante e depois temos que adicionar o custo dos números de segundos que durou a chamada para além dos 10. Portanto, vamos ter 1,75 cêntimos, não é assim? Mais 0,4 cêntimos por segundo, mas de quantos segundos? Vamos taxar uma determinada quantidade de segundos a 0,4 cêntimos por segundo. Mas que quantidade? Vai ser a duração da chamada, que é 45 segundos, menos os 10 que já tinham sido pagos na primeira parcela. Portanto, ficam 35. Portanto, 0,4 vezes 35 segundos dá 14 cêntimos, ou seja, somando com 1,75 dá 15,75 cêntimos, ou seja, em termos de euro dá 0,1575. Reparem que está aqui este valor. Reparem aqui uma questão, já. A reta verde e a reta azul interceptam-se neste ponto, isto é, a chamada, quando dura 45 segundos, tem o mesmo preço, quer seja no tarifário A, quer seja no tarifário B. Portanto, é importante começarmos a analisar isso. Não é assim? Vamos então à linha D. Queremos o custo de uma chamada no tarifário B que dure 2 minutos e 10 segundos. Já vimos que não interessa o primeiro patamar, que é constante. A chamada cai aqui no segundo patamar. Temos então que converter os 2 minutos e 10 segundos a segundos, porque o pagamento é feito em segundos, portanto isto corresponde a 130 segundos. Temos então 1,75 cêntimos mais 0,4 vezes 130 menos 10 segundos, ou seja, são 120 segundos para além dos 10, portanto 120, portanto fica 1,75 mais 0,4 vezes 120 dá 48 cêntimos, ou seja, um total de 49,75 cêntimos, ou seja, 0,4975 euros. Vamos passar à linha 3. Considera as funções A e B, que a duração X em segundos da chamada na operadora fala-fala faz corresponder o preço da chamada, em cêntimos, nos tarifários A e B, e respectivamente. Constrói no teu caderno um referencial cartesiano e representa os pontos de coordenadas X a X e X, BX, sendo os elementos X pertencentes ao conjunto 5, 10, 20, 30, 40, 45 e 60. Portanto, no fundo, é marcar os pontos de abscissas, quer para um tarifário, neste caso o verde tarifário A e o azul tarifário B,
de abscissas 5, 10, 20, 30, 40, 45 e 60 e verificar qual é o respectivo valor em termos de função. Não é? Isto é, para uma chamada com duração 5 segundos, quanto é que vale a ordenada? Para uma chamada com uma duração de 10 segundos, quanto é que custa a chamada? Para uma chamada com duração de 20 segundos, quanto é que custa a chamada? E por aí adiante. Para uma chamada com duração de 60 segundos, qual é o custo da chamada? Portanto, este par ordenado XY vai definir um ponto. Não é? Portanto, vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Não é? Portanto, os valores do custo da chamada já determinamos, já vimos como é que determinávamos antes, nas linhas anteriores. Estes primeiros até já calculamos, portanto, os outros é calculado da mesma maneira. É substituir o tempo pelos segundos e verificar. Neste caso, só existe um patamar, a função é sempre a mesma, é diretamente proporcional, portanto, é multiplicar o custo por segundo vezes o número de segundos. Portanto, dá estes valores que estão aqui apontados. No caso do tarifário B, já temos dois patamares, isto é, verificamos que para as chamadas entre 5 e 10 segundos, o custo é sempre 1,75, que é constante. A partir daqui é que começa a aumentar. E começa a aumentar tendo em conta a razão de proporcionalidade entre a duração da chamada e o seu custo, que é 0,4 cêntimos por segundo. E do mesmo modo calcula-se substituindo o valor da duração da chamada na respectiva fórmula, como nós vimos anteriormente. E obtemos estes pontos. Portanto, em termos gerais, podemos dizer que os pontos traçados das duas tarifários são estes. A verde corresponde aos pontos. Temos aqui o ponto coordenadas 5, 1,75, 10, 3,5, 27, 30, 10,5, depois 45, 15,75 e 60, 21. E para o tarifário B também temos os seus pontos. Neste caso, os primeiros dois têm abscissas 5, 10, mas a ordenada é exatamente a mesma, é 1,75. Depois temos aqui 20, 5,75, 30, 9,75, 40, 13,75, 45, 15,75 e 60, 21,75. Isto é, para uma chamada de 60 segundos, o custo é de 21,75 cêntimos. Vamos então analisar dinamicamente no GeoGebra estes gráficos. Vamos ver o tarifário A, portanto é representado por esta reta, nós já vimos. Temos o tarifário B, por estes dois patamares. Vamos então ver a variação de custo em função da duração da chamada. Vamos pensar em termos do tarifário A, isto é, a reta verde. Já vimos que existe sempre uma proporcionalidade direta entre a duração da chamada e o respectivo custo, não é assim? Se pensarmos em termos de tarifário B, verificamos que ele é constante para chamadas até 10 segundos, independentemente, este ponto tem sempre a mesma ordenada. A partir dos 10 segundos começa a aumentar. E é importante analisarmos aqui o gráfico sob vários aspectos. Vamos ver em termos de interseção de gráficos. Onde é que as duas retas, ou o conjunto desta reta e o primeiro patamar e esta reta e o segundo patamar se intersetam? Se pensarmos em termos de interseção, verificamos que o tarifário A e o tarifário B intersetam-se no ponto aqui igual a 5 segundos. E o segundo patamar do tarifário B interseta o tarifário A no ponto igual a 45 segundos. O que é que isto significa? Significa que a chamada, quando tem uma duração de 5 segundos ou de 45 segundos, exatamente estes valores, o custo da chamada é exatamente igual quer no tarifário A, quer no tarifário B. Certo? Mas podemos tirar outras conclusões. Até durações de chamadas até 5 segundos, o tarifário A é mais barato que o tarifário B. E é mais barato porquê? Esta linha está abaixo desta linha azul. Portanto, se está abaixo, significa que tem ordenadas mais baixas. Se tem ordenadas mais baixas, significa que o seu custo é inferior. A partir dos 5 segundos até aos 45 segundos, entre este ponto de abscissa 5 e ponto de abscissa 45, a linha verde está acima da linha azul. O que é que significa? Significa que, em termos de custo, o tarifário B é mais barato. Mas, a partir dos 45 segundos, inverte-se isto. Volta à posição inicial. Isto é, o tarifário A é mais barato, que está a linha abaixo, e o tarifário B é mais caro.
Portanto, é importante começarmos a tirar conclusões sobre isto, certo? Se reduzirmos o gráfico para vermos valores maiores, vamos imaginar valores até aos durações de chamadas até aos 150 segundos. Portanto, vamos reduzir isto de modo a aparecer aqui a abscissa de 150. Pronto. Se pusermos em termos dinâmicos, o que é que nós verificamos? Para chamadas superiores a 45 segundos, o tarifário B é mais caro. A linha está acima. O tarifário A é mais barato. Para chamadas entre 5 e 45, já é o contrário. O tarifário B é mais barato e o tarifário A é mais caro. E para chamadas entre 0 e 5 segundos, o tarifário A é mais barato e o B é mais caro. Portanto, consegue-se ver perfeitamente, não é? Em termos dinâmicos, não é assim? Neste intervalo, entre 0 e 5, o tarifário B é mais caro. Aqui, entre 5 e 45, o tarifário B é mais caro. E a partir dos 45 segundos, o tarifário B passa a ser mais caro. E, portanto, aqui mantém-se. A partir daqui, as retas afastam-se e o tarifário B é sempre o mais caro. Vamos ver em termos de pontos que nós marcamos anteriormente. Vamos ver a primeira função. Nós temos aqui os pontos marcados, né? 5 segundos, 1,75, 10, 3,5, 27, por aí fora. Né? Portanto, se verificarmos, se traçarmos a função, estes pontos pertencem à reta, porque pertencem à função. Né? São pontos num conjunto infinito de pontos que constituem a reta. Do mesmo modo, se pensarmos em termos da função do tarifário B, e se virmos os pontos, temos aqui os mesmos pontos. Né? Todos os pontos relativos ao tarifário B pertencem às retas que definem a função B. Este primeiro patamar que é horizontal e o segundo patamar que é crescente. Na linha B, o que é que nos solicita aqui? Para que valores de x as duas funções são iguais. Portanto, foi o que nós vimos em termos dinâmicos já, anteriormente. Onde é que as retas se cruzam? Cruzam-se no ponto de duração de chamada igual a 5 segundos e no ponto de duração da chamada igual a 45 segundos. Portanto, as chamadas com durações de 5 segundos e 45 segundos têm o mesmo custo nos dois tarifários. Não é assim? Para esta abscissa x, nós temos, em termos da função verde, temos este valor, mas para a função azul também temos o mesmo valor. E aqui do mesmo modo, para esta duração de chamada de 45 segundos, temos um determinado valor que é exatamente igual ao valor do outro tarifário. A linha 4, se pretendêssemos ser cliente da empresa, por qual dos tarifários optarias? Escreve uma razão para a tua preferência. Ora bem, para nós podermos optar, nós tínhamos que, não podíamos optar chamada a chamada, né? Se nós optamos por um tarifário numa empresa de telecomunicações, esse tarifário é constante durante a utilização das chamadas. Agora, como é que nós optaríamos? Teríamos que ver qual é a duração média das chamadas que normalmente fazemos durante o mês, né? Se as chamadas fossem inferiores a 5 segundos ou superiores a 45 segundos, nós iríamos optar pelo tarifário A, que é o mais barato, neste intervalo. Se a duração média das chamadas variasse entre 5 e 45 segundos, nós iríamos optar pelo tarifário B, que é o azul, que é o mais barato, que a linha está abaixo do verde, certo? Portanto, neste primeiro intervalo, para chamadas com duração inferior a 5 segundos, o tarifário A é o mais económico. Para chamadas com duração entre os 5 segundos e os 45 segundos, o tarifário B é o mais económico. E aqui volta a ser o tarifário A o mais económico para chamadas superiores a 45 segundos. Então, a opção dependeria da duração média das nossas chamadas telefónicas. Se a duração média das chamadas estivesse entre os 5 e os 45, fosse neste intervalo aqui azul, nós iríamos optar pelo tarifário B, que é o mais barato. Se a duração média fosse fora deste intervalo, ou inferior a 5 segundos ou superior a 45, então optaríamos pelo tarifário A. É evidente que em termos práticos este aqui, inferior a 5 segundos, é muito difícil, não é? Praticamente não dá tempo a falar. Portanto, ou para chamadas de grande duração, optaríamos pelo tarifário A, que é o verde, ou para chamadas mais curtas, entre os 5 e os 45 segundos, optaríamos pelo tarifário B. Vamos ver em termos algébricos como é que nós podemos determinar o valor destas abscissas, o x igual a 5 e o x igual a 45. Não é? Isto nós vimos graficamente, mas não vimos como é que calculamos. Pois bem,
Vamos ver este primeiro patamar aqui. Esta linha verde interseta com esta linha azul, que é o primeiro patamar do tarifário B. Para que valores de x é que estas duas funções são iguais? Então nós fazemos uma equação. Se a função A é definida por 0,35 vezes t, ou vezes x, neste caso utilizamos a variável t, é a mesma coisa, e a outra é constante, é igual a 1,75, então nós vamos ter uma igualdade. A função A, que é 0,35t, vai ser igual à função B, que é 1,75. Então, só temos uma variável, resolvemos em ordem a t. Portanto, t é igual a 1,75. 0,35 está multiplicado no primeiro membro, passa a dividir para o segundo. Portanto, 1,75 a dividir por 0,35 dá 5 segundos. Cá estão os nossos 5 segundos. E agora, o segundo ponto. Já não podemos utilizar o primeiro patamar. Temos que utilizar o segundo patamar do tarifário B e o tarifário A. O tarifário A é definido pela função 0,35t e o segundo patamar do tarifário B é definido pela função 1,75 mais 0,4 que multiplica t menos 10. Então aqui desenvolvemos a segunda parcela de acordo com a propriedade distributiva, fica 0,4 vezes t dá 0,4t, depois 0,4 vezes 10 dá 4. Vamos isolar a variável t no primeiro membro, fica 0,35t, o 0,4 passa para o primeiro membro a subtrair, porque está a somar, portanto menos 0,4t, e deixamos os números no segundo membro, 1,75 menos 4. Isto dá 1,75 menos 4 dá menos 2,25. O 0,35 menos 0,4 dá menos 0,05t. Multiplicamos ambos os membros por menos 1 para tornar a variável positiva, porque nós queremos saber o valor da variável, não o seu simétrico. Portanto, fica menos 1 vezes este valor dá 0,05t e menos 1 vezes este valor dá 2,25. Então, t é igual a 2,25 a dividir, 0,05 está a multiplicar o primeiro membro, a dividir por 0,05. Isto dá-nos os tais 45 segundos. Portanto, é assim que se determina os valores das abscissas. Vamos então finalmente ao último exercício. O gráfico seguinte mostra a variação do número de litros de gasóleo no depósito do automóvel do Pedro ao longo da sua viagem de lua de mel. Antes de respondermos a esta questão, e devemos fazê-lo sempre, para respondermos a questão temos que analisar o gráfico. Temos que ver o que é que o gráfico nos diz. Vou fazer uma análise mais detalhada para que vocês fiquem com a ideia de como é que se faz uma análise de um gráfico. Portanto, o gráfico para já mostra-nos cá uma relação entre duas grandezas, entre a distância percorrida em quilómetros e o gasóleo no depósito em litros. Gasóleo em depósito definido em litros, quantidade em litros. Portanto, o que é que nós verificamos em primeiro lugar? O automóvel iniciou a viagem, portanto, para neste percurso 0 km, ele tinha quantos litros no depósito? Tinha 40 litros de gasóleo, não é assim? Isto é importante sabermos. Depois o que é que nós podemos analisar? Ao final de 400 km, ele andou aqui 400 km, à medida que vai andando, o nível do depósito vai baixando. Quando chegou aos 400 km, ele só tinha no depósito 10 litros de gasóleo. O que é que nós podemos concluir ainda aqui deste gráfico? No final da primeira fase da viagem, isto ao fim dos primeiros 400 km, o Pedro efetuou um abastecimento de quantos litros? Se ele tinha no depósito 10 litros e depois passou para este ponto de 60 litros, significa que adicionou 50, não é assim? Tinha 10 no depósito, meteu 50 litros no depósito, ficou com 60. Portanto, ele abasteceu o carro com 50 litros. Portanto, o depósito, neste caso, no início da segunda fase, já tinha 60 litros de gasóleo. Portanto, ele inicia a segunda fase da viagem e vai dos 400 aos 950 km. E, portanto, à medida que vai fazendo a segunda fase, o nível de gasóleo no depósito vai descendo outra vez. No final dos 950 km, quanto é que ele tem no depósito? Tem apenas 20 litros. Não é? No final desta segunda fase, ele tornou a abastecer a viatura. E abasteceu porquê? Porque ele tinha no depósito 20 litros e depois passou a ter 55. Significa que adicionou 35 litros. Portanto, ele, neste segundo percurso, quantos quilómetros é que fez? Fez 550, que é os 950, menos os 400 da primeira fase. E, continuando a analisar o gráfico, o que é que nós verificamos? Ele inicia a terceira fase da viagem,
até aos 1200 km. Essa terceira fase tem apenas 250 km, que é a diferença entre os 1200 e os 950. E quando ele terminou a viagem, quantos litros é que ele tinha no depósito? Tinha apenas 35 litros de gasóleo. Correto? Portanto, isto é uma análise que nós devemos fazer em termos de gráfico. Com base nesta análise, nós vamos poder responder a todas as questões que vão nos ser colocadas. Vamos então à primeira questão. O gráfico representa uma função, justifica a tua resposta. Portanto, o que nos estão a perguntar aqui é se a relação entre a distância percorrida e o nível de gasóleo no depósito é uma função. Nós temos que nos lembrar quais são os requisitos para que uma determinada correspondência seja uma função. O primeiro requisito é que tem que haver uma correspondência num determinado sentido, isto é, num conjunto de partida para um conjunto de chegada. Existe uma correspondência entre a distância percorrida e o nível de gasóleo no depósito. Isto é, para qualquer distância percorrida, nós temos um nível de gasóleo na viatura. Portanto, até aqui está tudo certo. O segundo requisito é que a todo o elemento do conjunto de partida tem que corresponder a um elemento do conjunto de chegada. Efetivamente corresponde. Não é? Um determinado, para 100 km, ao fim de 100 km, quanto é que ele tinha no depósito? Tinha esta quantidade de litros, aqui inferior a 35 litros. Não sabemos quanto é que é, porque não temos aqui a escala correta, mas é este valor aqui. Portanto, isto é verdade, isto para qualquer quilometragem. Mas não cumpre o terceiro requisito, isto é, para um determinado percurso, comprimento de percurso ou quilometragem, tem que haver apenas um valor no depósito. Isso não acontece em duas situações, que é nas situações de abastecimento. Aos 400 km ele abasteceu, tinha 10 litros, passou a ter 60, isto é, para o valor de duração de 400 km, isto não é uma função porque nós temos duas imagens. Temos a imagem de 10 litros, que é antes do abastecimento, e 60 litros, que é depois do abastecimento. E no segundo abastecimento é a mesma coisa. Aos 950 km ele abasteceu a viatura, tinha 20 litros e depois passou a ter 55. Portanto, como o elemento do conjunto de partida não corresponde sempre a um elemento do conjunto de chegada, isto não é uma função. Correto? O quarto requisito, que não é condicionante, cumpre. Neste caso até tem dois elementos, mas isto não significa que deixe de ser ou possa ser uma função. Portanto, no nosso caso, não é uma função. Porquê? Para quilometragens de abastecimento correspondem sempre duas capacidades de gasóleo no depósito. A capacidade antes e a capacidade depois do abastecimento. Portanto, isto não cumpre o terceiro requisito. Vamos à linha seguinte, à linha 2. Quantos litros de gasóleo tinha o automóvel no depósito quando se iniciou a viagem? Nós já vimos, quando iniciou a viagem, isto é, na quilometragem zero, ele tinha 40 litros no depósito. Portanto, este foi um dos pontos que nós analisamos inicialmente. A linha 3, quantos quilómetros foram percorridos na viagem? A viagem foi de 1200 km, efetuada em três fases. Uma primeira fase de 400, depois uma de 550 até aos 950 e depois outra de mais 250 até o total de 1200. Portanto, o gráfico diz-nos isto. A linha 4, quantas vezes o Pedro abasteceu o depósito de gasóleo no seu automóvel? Nós já vimos que ele abasteceu a viatura duas vezes. Uma no final da primeira fase, ou seja, aos 400 km, e a segunda no final da segunda fase, ou seja, aos 950 km. Portanto, durante a viagem, o Pedro abasteceu o depósito de gasóleo duas vezes. O primeiro abastecimento ao fim de 400 km, final da primeira fase, e o segundo abastecimento ao fim de 950 km, que é 400 mais 550, no final da segunda fase. E isto está exatamente nos pontos iniciais da análise. Por isso é que é importante nós analisarmos o gráfico antes de respondermos a qualquer questão. A linha 5. Quantos litros de gasóleo meteu o Pedro no depósito do seu automóvel durante a viagem? Nós já vimos também inicialmente. Se ele tinha 10 litros, passou a ter 60, meteu 50 no final da primeira fase. No final da segunda fase, se ele tinha 20 e passou a ter 55, significa que meteu 35. Então, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que durante a viagem o Pedro abasteceu um total de 85 litros de gasóleo. Ou seja, no primeiro abastecimento foram 50 litros e no segundo abastecimento 35 litros. Portanto, 50 mais 35 dá exatamente 85 litros. A linha 6. Quantos litros de gasóleo consumiu o automóvel do Pedro em toda a viagem? O que é que nós podemos concluir? Na primeira fase da viagem, ele consumiu 40 menos 10 litros, ou seja, 30 litros. Porquê? O carro tinha 40 quando iniciou a primeira fase e chegou ao final da primeira fase com 10. Portanto, 40 menos 10 foi quanto consumiu.
Portanto, 30. Na segunda fase, quanto é que ele consumiu? Ele iniciou com 60 e chegou com 20. Portanto, consumiu 40. E na terceira fase, quanto é que consumiu? Ele iniciou com 55 e chegou ao final com 35. Portanto, podemos concluir que em toda a viagem o automóvel do Pedro consumiu 40 menos 10, ou seja, 30 litros na primeira fase da viagem. 60 menos 20, ou seja, 40 litros na segunda fase da viagem. E depois 55 menos 35, ou seja, 20 litros na terceira fase da viagem. Ou seja, 30 mais 40 mais 20 dá 90 litros de gasóleo. A linha 7 calcula o gasóleo consumido pelo automóvel quando o Pedro tinha percorrido um terço da distância total. Portanto, um terço da distância total quanto é que é? Nós sabemos que a viagem foi de 1200 km, não é? Nós vimos aqui o gráfico, não é? Foi quando chegou. Portanto, um terço de 1200 é de 1200 dividido por 3, ou seja, um terço vezes 1200 dá 400 km. Portanto, ao fim de 400 km, qual era o nível de gasóleo no depósito? Era 10 litros. Se ele começou com 40 e chegou com 10, consumiu 30 litros, não é assim? Portanto, um terço da distância total da viagem são 400 km, como já vimos, ou seja, corresponde ao percurso efetuado na primeira fase da viagem. Então o consumo é igual à diferença entre o nível de gasóleo no depósito no início, que é o que tinha mais, e o nível do depósito no final da viagem, neste caso da primeira fase da viagem. Portanto, 40 menos 10 dá 30 litros de gasóleo. A linha B, a mesma coisa, mas para metade da distância total. Ora, metade de 1200 é 600 km. Para 600 km, nós temos aqui o valor do nível de gasóleo no depósito, ou seja, 45 litros. Portanto, ele consumiu na primeira fase 30 litros, já tínhamos visto, e depois consumiu neste bocado da segunda fase, quanto? Consumiu 60 menos 45. Não é assim? 60, nestes 200 km, 60 menos 45. Então, metade da distância total da viagem são os tais 600 km. Corresponde ao percurso efetuado na primeira fase, mais parte do percurso referente à segunda fase, neste caso apenas 200 km. Então o consumo é igual à soma do consumo de 30 litros de gasóleo efetuado na primeira fase, né? Mais o consumo de 15 litros nesta parte da segunda fase. Portanto, ele consumiu quanto? 30 mais 15 dá 45 litros de gasóleo. Né? 30 mais 15 dá 45. Portanto, os primeiros 600 km ele consumiu 45 litros de gasóleo. Pergunta número 8. Se o Pedro só tivesse efetuado o primeiro abastecimento, poderia ter terminado a viagem? Justifica a tua resposta. Portanto, ele aqui nos 400 km fez o primeiro abastecimento e fez o segundo abastecimento aos 950. Isto é, se ele fizesse estes últimos 250 km sem abastecer, será que os 20 litros que tinha no depósito chegariam? Vamos ver. Se o Pedro, na última fase da viagem, consumiu 20 litros de gasóleo, né, porque ele tinha 20 e passou a ter 55, e se no final ficou com 35, significa que gastou nesta última fase do percurso, na terceira fase, gastou 20 litros. Precisa de 20 litros para efetuar esta terceira fase. Ora, se ele no depósito tinha 20 litros no final da segunda fase, estes 20 litros chegariam para fazer a terceira fase, mesmo que não efetuasse o abastecimento. Agora, o que acontecia é o seguinte, ele chegava ao final da viagem sem gasolina. Portanto, é isso que nós podemos concluir. No fundo, é passar esta linha de diminuição de combustível para aquele ponto. Isto é, se ele não fizesse o segundo abastecimento, o nível de gasóleo continuará a baixar na continuação desta reta, até aqui abaixo. Quando chegasse ao fim da viagem, isto é, percorrendo os 250 km num total de 1200, ele teria 0 litros de gasóleo no depósito. Concluindo, o que é que podemos dizer? Se o Pedro não efetuar o segundo abastecimento, os 20 litros de gasóleo que existem no depósito, aqui, estes 20 litros, são suficientes para percorrer os 250 km que faltam até ao final da viagem. Agora, no final, o depósito fica com 0 litros de gasóleo. Finalmente, a última pergunta, a pergunta 9. Se a viagem continuasse e na parte final desta o automóvel consumisse em média 8 litros em cada 100 km, quantos quilómetros poderia ainda o Pedro fazer sem voltar a abastecer? Portanto, ele quando chegou ao final da viagem tinha quanto? 1200 km, tinha 35 litros no depósito. O que nos pergunta aqui é o seguinte:
Se ele tinha 35 litros no depósito, se ele consumisse 8 litros aos 100, com quantos quilómetros é que ele faria a partir daqui? Vamos resolver isto por dois métodos. O primeiro método vamos utilizar a regra 3 simples. Se com 8 litros o carro do Pedro anda 100 km, com 35 litros quantos quilómetros é que andaria? O produto cruzado disto, não é? Portanto, fica 8 vezes x, 35 vezes 100, de onde x é igual a 35 vezes 100 sobre 8. Andaria 437 km e meio. Ou então, recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, podíamos dizer que para andar 100 km gasta 8 litros, com 35 litros quantos km é que andaria? Produtos meios é igual a produtos extremos, fica então 8 vezes x é igual a 100 vezes 35, de onde x é igual a 100 vezes 35 a dividir por 8. 8 está a multiplicar para o segundo mesmo a dividir. Portanto, fica 100 vezes 35 a dividir por 8, está os mesmos 437 km e meio. Portanto, a partir deste ponto, o carro do Pedro poderia andar mais 437 km e meio se o consumo fosse de 8 litros aos 100 e tendo os 35 litros no depósito.